Vamos lembrar o tema da nossa live. O tema da live de hoje foi sugerido por um seguidor, acho que foi o Gustavo, se eu não me engano, que sugeriu esse tema, e é exatamente o tema revisão para a prova de primeira fase. Não é isso? Como fazer uma revisão pensando numa prova objetiva, primeira fase. Então, esse é o tema para quem já tinha perguntado. Depois eu vou até ativar os comentários para vocês colocarem algumas dúvidas e também sugerirem o tema da próxima live. rsconline.com.br. E amanhã me informaram que vai ser lançado, o começo está previsto para final de julho, o grupo de estudos para o TJ de São Paulo. Tá? Um curso de 17 semanas, é isso, Ferraci? 17 semanas, 17, né? 17 para o TJ de São Paulo. Então, quem está estudando para o TJ de São Paulo e quer organizar os estudos nessa reta final, o que estudar por dia, material de apoio, simulado, etc. e tal, fique atento que amanhã, no RSC Online, nós vamos lançar um grupo de estudos para o TJ de São Paulo e são sempre vagas restritas, limitadas, tá bom? Vamos lá, sem perder tempo. E amanhã também começa segunda fase MP-DFT. Segunda fase do MP-DFT. Tá, estamos os amanhã, quatro aqui. Amanhã é lançamento do DFT? Amanhã começa o MP-DFT. Então, amanhã, quem está na segunda fase, eu já tenho a expectativa de ir para a segunda fase. São só 30 vagas. Não se esqueça, amanhã começa. Eu quero mais informações. rsconline.com.br. Vamos lá. Sem maiores delongas, como eu disse, o tema do nosso bate-papo hoje, como revisar para a prova de primeira fase. Eu trago aqui 4 experiências. Eu tenho uma experiência que eu quero compartilhar. O Ricardo tem a dele, o Ferracini a sua e o Fabrício também. Para vocês perceberem, nada do que nós vamos falar aqui é roteirizado, viu? Isso aqui é totalmente improvisado. E vocês vão perceber, eu tenho certeza, que nenhum de nós usou o mesmo método. Em algum ponto diferencia. Eu vou começar pelo Silvares. Silvares, como que você trabalhou a revisão? Se é que trabalhou, tem gente que nem consegue trabalhar a revisão. Como que você trabalhou, se trabalhou, a revisão para uma prova de primeira fase? Lembrando que o Ricardo Silvares, quando prestou o MP, a primeira fase tinha uma particularidade, ela não era objetiva, ela era como tradicionalmente é o MP do Rio. Era uma prova escrita, o MP do Rio esse ano, que excepcionalmente vai ser uma prova objetiva. Então, o Ricardo, se trabalhou uma revisão pensando numa prova escrita. O que você conta, Ricardo? Eu acho que quando você fala em revisão, antes de mais nada, você precisa saber que se você tem base, né? Porque a revisão depende de uma base. Se você não tiver uma base, não é hora de fazer revisão, é hora de aprender, de estudar. Então, isso foi importante. O que eu fiz, eu comecei a tentar entender se eu tinha uma base, em primeiro lugar. Quando eu cheguei à conclusão de que eu ia fazer concurso. Então, comigo foi um pouquinho diferente. O que eu fiz? No último semestre da faculdade, eu parei de fazer estágio e eu comecei a fazer um cursinho, um Damaso, à noite. Eu e vários colegas. Só que assim, eu não ficava estudando. Eu ia só à aula à noite e assistia. Por quê? Qual era o meu objetivo? Era ver se aquilo que o professor estava falando fazia algum sentido para mim ou se era coisa que eu tinha que começar do zero, né? E eu comecei a perceber que eu tinha uma base, que ainda bem que eu formei e que aquilo estava voltando àquela base. Então, aquilo eu tinha certeza que quando eu fosse estudar, eu podia partir não para um plano de longo prazo, assim, de vamos aprender tudo e aí fazer uma revisão, mas eu podia partir para um tiro mais rápido. Então eu fiz isso, e aí quando eu comecei a estudar em janeiro, né, já formado, eu fiz o esquema de revisão mesmo. Então o que eu fiz, eu olhei o edital de São Paulo, MP de São Paulo foi minha base, não importa o que eu fosse prestar. O MP de São Paulo era minha base,
e véspera aí de alguma prova, como que eu prestei, a única que eu prestei foi a Procuradoria do Estado, eu revisava alguma coisa específica que não estava nos meus planos. Então eu fiz isso, eu olhei o edital, eu vi o que eu tinha que estudar, selecionei material que eu tinha, o que eu não tinha eu fui atrás para conseguir, eu calculei quanto tempo eu teria até a prova, né? Eu fiz mais ou menos o que o Ferracini faz para vocês aqui no curso. Aí, o que eu fiz depois? Selecionei mais ou menos quantas páginas eu tinha que ler de todo o material e, finalmente, quantas páginas eu teria que ler por dia para chegar naquele objetivo. De chegar no mês tal, no meu caso era mês de junho, era o que eu calculava, ter toda a matéria estudada. E assim foi. E aí o resto foi disciplina. Eu separei cada dia da semana uma coisa para revisar. Então, 2 matérias por dia para revisar, e incluindo o fim de semana. E aí eu cheguei em junho, eu consegui revisar toda a matéria, mas eu tinha uma base. Se você não tiver uma base, não faça isso. Se você não tiver uma base, procure um curso que dê mais tempo para você. Procure, como por exemplo, esse que você falou, que vai começar amanhã, né? O terceiro. Por exemplo, esse é um excelente curso para você revisar. Para você ganhar uma base, porque tem mais tempo, são menos páginas para você estudar, então não é uma coisa cansativa, e é uma coisa que você consegue em alguns meses, e ali são vários meses, mas enfim, você vai conseguir voltar, ter aquela base para depois poder partir para curso de revisão, para grupo de estudo específico para o MP. Então eu fiz assim, Rogério, foi um pouco diferente, né? Mas eu acho assim, se eu não tivesse uma base, eu ia procurar esse primeiro ano, eu ia tentar formar essa base. Ia prestar, tal, mas eu ia tentar formar essa base. Agora, formada essa base, eu ia fazer uma revisão de tiro curto mesmo. Hoje eu vou começar, eu tenho tantos meses até a prova, e eu vou estudar assim, tal, planejadinho, tudo certinho. É assim que eu fazia. Eu costumo brincar, eu digo o seguinte, eu vou passar para o Ferracini. Eu costumo brincar, eu faço uma analogia. A partir do momento que você já sabe qual concurso que você quer, e pode até ser quais concursos você quer, desde que haja aí uma sintonia entre esses concursos, tem concursos que dialogam muito bem, você já comprou o seu terreno. Aí você tem que fazer a fundação para construir sua casa. Essa fundação é a base que o Ricardo fala. Tendo essa fundação, você começa a construir conhecimento. E a revisão é o quê? É o checklist. Antes da construtora entregar a sua obra, você vai revisitar e fazer um checklist. Opa, aqui não está legal. Opa, aqui eu preciso fazer outra vez. É o checklist. Eu gosto de fazer essa analogia, porque ela serve não só analogia com a construção civil, mas em qualquer outra área. Pensa com atenção que você vai perceber como isso é uma constante em vários setores do nosso cotidiano. Ferracini, você já pegou uma prova objetiva no MP. A primeira. Na primeira fase. Então, a primeira prova objetiva do MP. Ah, tá. É verdade. Quando o MP mudou a tecla, mudou a tecla de prova escrita para prova objetiva, o Ferracini prestou o concurso. Ferracini, prova objetiva é bem diferente de uma prova escrita, principalmente numa primeira fase. Você trabalhou revisão, se preocupou com a revisão, deu tempo para rever, e como é que você arquitetou isso? A minha experiência com concurso público, quando eu entrei, foi muito tumultuada, né? Por que eu falo isso? Quando eu comecei decidi que eu ia prestar concurso público no 5º ano. Então, quando nós o pessoal passava do 4º para o 5º ano na USP, o Ricardo fez lá, então ele sabe disso, a gente já direcionava o 5º ano para o que você ia fazer da sua carreira. Né? Você tinha uma opção de 5º ano especializada para a parte pública. Então eu fui fazer a parte de Direito Penal e Direito Público no 5º ano da USP, e ali junto eu fiz o Damásio à noite. Então eu fazia faculdade de manhã, trabalhava à tarde e fazia o Damásio à noite. Aconteceu que eu me formei em dezembro e em janeiro saiu o concurso da magistratura. Então não deu tempo de fazer revisão nenhuma.
né? E dei sorte lá, era uma prova dissertativa, caiu matérias que eu dominava, eu passei no concurso da magistratura de São Paulo. Em janeiro, fevereiro, eu estava... São Paulo ou Paraná? São Paulo, São Paulo. Essa é a primeira das histórias, depois vem a história de Santa Catarina. Por isso que eu falo que minha experiência é traumática. Aí passei em São Paulo, naquela época, a gente passava no concurso da magistratura na primeira fase, você ia direto para a escola superior da magistratura. E a magistratura te pagava um salário para você ficar dentro dessa escola se preparando para a prova oral. E eu fui para essa prova oral, fui lá fazer o curso da magistratura, fiquei lá. Depois de um certo período, eles me avisaram que eles não por 29 dias da data do meu protocolo, eram exigidos 2 anos de experiência, de estágio, por 29 dias eles não reconheciam o meu período de estágio. Então eu tinha 1 ano, 11 meses e 1 dia de estágio probatório e faltavam 29 dias, eles não aceitaram. Eu e o Paulinho Furtado, que deu aula, que é juiz. Só que o do Paulo, nós dois entramos com recurso e do Paulo foi aceito, o meu não, porque a gente tinha uma divergência de data que protocolou, alguma coisa lá, na época. Enfim, na metade da escola da magistratura, eu saí. Simplesmente acabou para mim, né? E aí, eu fui retomar. O que eu ia fazer? Voltar a trabalhar, voltar a estudar. Conversei com meu pai. Há muito tempo já vivia as minhas custas. Meu pai falou, vive, a gente te banca por um período. E eu fui para a faculdade de Direito, e montei um cronograma de estudos. Era muito diferente, né, Rogério? A gente já conversou sobre isso. Não existia apostila, não existia direcionamento de estudo. Você pegava a bibliografia, sentava e você dividia mais ou menos o que você queria. Eu não tinha ideia que o Ministério Público sairia antes da magistratura. Então eu fiz um apanhado eu já tinha uma rotina de estudo já feita dentro da Escola Superior da Magistratura, né? E eu fiz um apanhado do que era importante para a magistratura e para o Ministério Público, ajustando essa planilha de estudo. Como é que eu fazia isso? Eu dividia o período diário em 3 partes. Então, de manhã, eu chegava na biblioteca, abria às 9 horas, o velho bom Xaxá, né, Ricardo? Abria lá a biblioteca para gente. É verdade, Xaxá. Falecido Xaxá, saudoso Xaxá. Ele abria a biblioteca, nós sentávamos e eu dividia das 9 ao meio-dia, depois voltava, depois do almoço, da 1 às 4 e das 4 às 7 e descia para o Damásio, que ficava a 2 quadras ali. A gente atravessava do lado de São Francisco a Rua da Glória e chegava no Damásio, que era do lado. Então, o Damásio começava às 7h20 na época, em 20 minutos chegava com tranquilidade ali. Eu dividia isso em 3 períodos e fui rodando matéria. O concurso apareceu depois de exatamente 1 ano, e depois desse 1 ano, aí eu fiz uma forma de rotação de matérias, né? Então, entrava, terminava, começava. Terminava. O livro do Damásio, por exemplo, eu li 4 vezes o livro, a parte geral também. Do Damásio. Era rotativo. Não existia uma programação específica para a primeira fase. Era começar e acabar, começar e acabar, começar e acabar. A gente não tinha estudo de incidência, nada disso existia, né? Era tudo muito a grosso modo, que ia dentro de uma rotatividade muito grande. Essa rotatividade, o que isso me comprova, e é uma coisa que eu bato com os alunos o tempo inteiro, que o alto rendimento em qualquer coisa que você faça da vida, ele vem com a repetição. Ele só vem com repetição. Então é repetindo, repetindo, repetindo que você chega em alto rendimento em qualquer função que você for fazer na sua vida. Dentro do dia a dia nosso na promotoria, você faz denúncia, o Ricardo, o Fabrício, o Rogério, eles devem fazer o quê? 60 denúncias por mês, algo do gênero? A gente faz. O analista que entrou agora não vai fazer isso, ele vai fazer 6, 7 denúncias, 8, 9, no máximo. Né? Por quê? Porque faz 25 anos que eu faço denúncia. E isso me trouxe o alto rendimento nessa função. No estudo é idêntico. Se você repetir isso e principalmente saber o que está estudando, para não estudar besteira, para não perder tempo, isso vai te trazer uma preparação muito, muito alta para a primeira fase. A revisão da minha primeira fase foi assim, eu escolhi os livros que eu sabia que os examinadores utilizavam, que eram chavões na época,
Então era o Damásio em penal, o Tourinho em processo penal, o José Afonso da Silva em constitucional, Eli Lopes Meirelles em administrativo, aqueles livros clássicos, e começava e repetia, começava e repetia. Hoje eu não acho que esse seja o melhor modo. A situação mudou bastante, a gente tem muitas outras. Qualquer dia de uma live aqui eu vou trazer, eu ainda guardo aqui, as apostilas que a gente tinha na época, que o ministro Alexandre de Moraes dava pra gente no Damásio. Eram livrinhos assim, eu guardei. O Capês fazia isso, né? O professor Roque Carrasa. Um branco, era uma apostila branca, uma capa escrita. Era muito aquém do que existe hoje, evidentemente, né? Graças a Deus o mundo evoluiu. E era um pouco mais difícil, hoje é muito mais, infinitamente mais prático. O que faz com que a concorrência aumente demais, né, Rogério? As notas de corte daquela época, elas beiravam 73, 74, quando muito, né? Quando muito. E hoje elas estão acima de 80%, a não ser do MPDFT, que vai ficar ali para uns 64%. Foi dessa forma. Muito bom. O Fabrício, ele já prestou concurso recentemente. O Fabrício já pegou essa nova onda aí de praticidade. O que significa que trouxe talvez um estudo mais prático para o Fabrício, mas também fez com que o Fabrício tivesse candidatos mais nivelados. Eu costumo brincar, e vocês me corrijam se eu estiver errado, às vezes os alunos me perguntam, Rogério, na sua época era mais fácil prestar concurso, né? Eu sempre digo para o aluno, o que você quer dizer com mais fácil? Porque eu acho que a comparação é um pouco injusta. É a mesma coisa que você, quando compara, quem joga melhor, o Pelé ou o Messi. Mas como é que você vai comparar duas pessoas que jogaram em épocas absolutamente distintas? Então, quando eles dizem para mim, o Pelé jamais seria o Pelé hoje, eu respondo, será que o Messi seria o Messi ontem? Jogando com bola de capotão. Só nós, cringe, sabemos que é bola de capotão. Aquela bola que chove, ela ganha 1 quilo. Chuteira, não tem essa chuteira que pesa gramas. Não, a chuteira era aquela bota de exército. Entendeu? Então, hoje não. Hoje você encosta, a pessoa cai, não sei o quê. Eu fico imaginando jogador de futebol americano vendo o Neymar jogando bola. Você vai falar, nossa senhora. Bom, mas não quero mudar de assunto. Fabrício, você já está nessa nova pegada. Como que você trabalhou pensando na primeira fase, prova objetiva e tendo que revisar, porque na primeira fase pode cair absolutamente tudo? Rogério, vocês contando assim, é muito interessante porque eu acho que eu peguei exatamente a transição. Eu me formei em 2006 e durante o meu período de faculdade eu já queria concurso público e eu acompanhava os concursos e eu via que o corte era 67, 69, algumas vezes 70, e não tinha cursos, né? Como tem hoje online. Quem queria fazer um curso bom teria que ir para São Paulo fazer o Damásio ou o Marcato, que era a única coisa que tinha. E no ano que eu me formei, que foi em 2006, começou a ter videoconferência do Marcato, daí logo veio o Luiz Flávio Gomes também com um curso online. E isso daí, né, o Rogério falando, era mais fácil. O acesso à informação era muito mais difícil. Eu lembro que antes você tinha que estudar jurisprudência pela RT, né? Você tinha que esperar publicar, pegar a RT, e hoje está tudo na palma do celular do aluno, né? A gente está aqui conversando com pessoas de vários locais aí, antes, quem que tinha acesso a esse tipo de bate-papo. E eu me formei em 2006, quando eu me formei, tinha acabado de entrar em vigor a emenda 45 e veio os 3 anos, né? Então isso acabou me adiando um pouco o tempo de concurso e eu acabei prestando outros concursos e eu tive um estudo mais de base durante a minha faculdade, porque era o nível de concurso que era da época, era um concurso mais profundo, ler todo o Damásio, ler todo o Tourinho, eu também peguei isso. E acabei entrando em outros concursos e quando eu atingi os 3 anos já estava um pouco fora e me distanciei um pouco de concurso público. Quando eu retornei para o concurso público, eu já peguei essa nova fase. Então, já tinham muitos cursos online,
tinha muitos sites de questões, e eu comecei a perceber, eu tinha muita dificuldade de passar na primeira fase, né? E eu prestava e eu sempre batia na trave, ficava 2, 3, 4 pontos, e, e a sensação que eu tinha é que eu não tinha o conhecimento, mas era o contrário. Eu tinha o conhecimento suficiente, mas eu não tinha o estudo certo para a primeira fase. E eu acho que eu contei numa das lives aí, o que Mas fez para mim repete que é, eu acho interessante e não temos os mesmos seguidores assistindo. Achei muito interessante o que você falou. o que para mim assim, foi a grande revelação para mim, que eu fiz muitos concursos, eu ou era aprovado, ou ficava um ponto, ou era aprovado com um ponto só no corte, e essa dificuldade ia, e eu via assim, alguns candidatos arrebentando, acertando 90 pontos. Eu falei, meu, que coisa maluca, né? Alguém acertar 90 pontos de uma prova, a pessoa só pode sair babando de uma prova, né? Acertar 90 pontos. Mas eu fiquei intrigado com isso daí e comecei a ver o que eu estava fazendo errado. E o ponto crucial para mim foi a revisão. Eu percebi que muita gente tinha cada um, né, o seu método de estudo, de revisão, ali nos 30 dias que antecediam a primeira fase. E eu vi assim, uma das pessoas que me chamou a atenção, que eu vi uma vez, a pessoa lia toda a legislação em 30 dias. Ele pegava toda a Constituição Federal, todo o Código Civil, todo o Código de Processo Civil, todo o Código Penal, e ele lia tudo. Assim, era uma leitura de maluco, né? Você pensar ler tudo isso em 30 dias é uma coisa de louco, mas eu entendi que aquilo era importante para mim. Então, quando eu vi isso, o que eu fiz? Eu passei a mudar meu método de estudo. Durante o meu estudo, eu destacava alguns artigos, aqueles artigos assim que eu percebia que eu ia esquecer, coisa simples, né? E comecei a destacar esses artigos e formando um arquivo, só com. Então, eu estava lendo o Código Penal, puxa, esse inciso do artigo 121, esse aqui eu vou esquecer. Então, eu destacava ele e colocava no arquivo. Pois no Código de Processo Civil, um artigo, um parágrafo, alguma coisa muito específica, eu destacava. E eu fui formando o que eu chamava do meu filé mignon, né? Então, eu tinha de cada matéria aproximadamente 100 a 150 páginas de artigo, de textos de lei, de cada matéria, e quando chegou ao Ministério Público de São Paulo, foi o primeiro concurso que eu fiz esse teste, né? Nos anteriores eu estava só batendo na trave, e daí quando eu consegui formar esse material só dos artigos específicos que eram para mim pegadinha, eu fiquei só revendo ele nos 30 dias. Então, eu consegui rever todos os artigos que eu tinha dificuldade do Código Penal em 30 dias, eu revi, sei lá, umas 3, 4 vezes, de Código de Processo Civil, da Constituição Federal, e foi, né, o que eu contei para vocês. Eu tinha uma média de 70, 75 pontos na primeira fase, e eu pulei para quase 75, 76 pontos, eu não lembro quanto que ficou depois das anulações. E foi, assim, para mim muito revelador, porque a progressão na pontuação, ela Você era estava, estável. Fabrício, você estava na casa dos 60, pulou para os 70, é isso? Não, não. Quando eu voltei a estudar, a primeira prova eu fiz em torno de 65. Daí eu comecei a estudar, eu fui progredindo aos poucos no concurso. Era uma progressão muito curta, 2, 3 pontos. E depois de uns 6 meses de estudo, eu estabilizei nos 70. Então, às vezes eu fazia 71, 72, no máximo 75. Mas 80% nem no meu treino. Nem quando eu treinava em casa eu fazia 80%, né? E com essa forma que eu fiz de destacar os artigos só com revisão, eu pulei para 85, muito mais do que eu imaginava, né? Então foi. E é isso que eu acho fundamental. O candidato, ele tem que saber jogar o jogo. E eu não estava sabendo jogar o jogo. Eu estudava Exato. muito profundo a matéria, mas eu ficava Fundamental. naquelas bobeirinhas. E daí você acaba caindo para trás, né? O Então foi o Fabrício, meu ponto fraco. mas eu acho assim, o estudar profundamente tem que ter, né? Tem. Você não pode deixar, porque você está se preparando para uma segunda fase também e para um oral, mas principalmente para uma segunda fase. A gente estava fazendo um estudo esse fim de semana da segunda fase do IPDFT, por exemplo, olhando as últimas provas,
Você vê como tem coisa difícil ali, que você precisa de um estudo aprofundado. Mas o que você fez foi exatamente o que você falou. Primeiro, você tem uma base e manteve a base. Mas aí, quando você for enfrentar um concurso como o MP de São Paulo, você precisa de uma coisa que muitas pessoas não têm, que é essa questão da lei seca, por exemplo. Em São Paulo é importante, em outros concursos não, mas em São Paulo é. Então o que você fez? Você jogou o jogo de São Paulo. Você foi lá e foi fazer a revisão de lei seca. Entendeu? Você fez um método para essa revisão, você formou um arquivo, né, das suas leis e fez a revisão da lei seca. E olha o salto que você deu, né? Mas sempre lembrando, pessoal, base tem que ter. O Fabrício não chegou ali sem base. Você sabe que... Só desculpe cortar, Rogério, eu lembro de uma história, num dos concursos que eu prestei, teve uma candidata, é uma mulher, eu não vou falar o nome, mas essa menina acertou 96 questões de 100. E assim, quando eu vi isso, ela errou 4 questões, né? Pô, ninguém é 96%, ninguém sabe 96% do direito. É algo assim absolutamente surreal. Só que olha que interessante, ela acertou 96% da prova de primeira fase, de São Paulo, e ela foi reprovada na segunda fase. Nossa. Mas por quê? Porque essa menina sabia todo o texto de lei, talvez ela sabia até a página do Vademecum que estava o artigo de lei. Só que ela não tinha a base, né? Então eu acho que o importante é a gente conseguir ter o equilíbrio, conseguir estudar com a profundidade, mas também saber jogar o jogo para saber as decorebas e não tem como fugir. Exatamente. Eu acho que isso resume muito o que aconteceu comigo. Eu fico escutando os três e eu consigo ver eu trabalhando exatamente com o que vocês três falaram. Por exemplo, eu não fiz cursinho, a única divergência nossa é que eu não fiz cursinho. Então eu tive um tempo de estudo sozinho, sem deslocamento, sem isso, porque eu tinha que ir para São Paulo, vocês já eram de São Paulo, ficava mais fácil fazer o cursinho, eu não fiz. Então eu acabava estudando em casa. Eu estudava 4 matérias por dia, 2 horas cada matéria. Rogério, eu tenho que estudar 4 matérias por dia? Não, eu estudava 4 matérias por dia porque eu não aguentava ler mais do que 2 horas uma matéria. Agora, tem gente que estuda uma matéria por dia, tem gente que estuda 2, cada um tem o seu estilo e o seu método. Agora, eu estudava exatamente na linha do que o Ferracini falou, no sistema rotativo. Então, se eu acabava a penal geral, eu voltava a ler penal geral. E o mesmo livro, eu não mudava de livro. Tanto é que eu sabia a nota de rodapé do livro. Eu sabia, só para você ver, eu sabia que o Mirabete, quando ele explicava a tipicidade conglobante, que na época não tinha muita importância, ele explicava em nota de rodapé e explicava errado. Ele confundia tipicidade conglobante com teoria dos elementos negativos do tipo. Eu sabia apenas, mas foi rotativo. Foi rotativo. E o rotativo, aqui eu colhi o que o Ricardo Ferracini falou e agora eu colho o que o Ricardo Silvares falou. Um rotativo pensando em responder perguntas de primeira fase, segunda fase e fase oral. Então eu jamais estudei somente para a primeira fase. Se eu for estudar só para a primeira fase, eu não precisava desse sistema rotativo. Eu não precisava ler 10 vezes o penal geral. Eu não precisava saber nota de rodapé. Agora, eu colho um pouco do que o Fabrício falou. Eu ia prestar o MT de São Paulo, gente, então eu tinha que, no meu estudo, incluir estudo de lei seca e resolução de questões. Então, eu não deixava de aprofundar, porque eu estava no sistema rotativo, estava lendo, estava revisando, estava pensando na primeira fase, na segunda fase, na fase oral. Mas eu tinha que me preocupar com lei seca e resolução de questões. Como é que você resolveu isso? Fácil. Eu estudava o meu livro de doutrina sempre com uma legislação comentada junto. O livro de doutrina citou o artigo X, eu ia na legislação comentada, eu li o artigo X e os comentários do artigo X. E aí eu nunca usava o mesmo autor. Se eu estudava a doutrina de fulano, eu estudava o código comentado de Beltrano. E aí, se eu enxergava a divergência entre eles, eu anotava nos dois onde estavam as divergências. Bom, e o estudo da lei seca não é só ler a lei seca. Está aqui, ó.
eu anotava na lei seca. Olha o que eu fazia aqui, ó. Eu anotava na lei seca. Eu punha, ó, eu grifava, eu punha post-it, eu anotava aqui, ó. Então aqui é uma lei seca. Olha o que eu fazia aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó. Isso aqui que eu escrevia no post-it, eu não estava lendo nada. Isso eu tirava do que eu já sabia, do que eu já tinha estudado. Então, eu estava lendo o artigo tal, pô, esse artigo aqui, deixa eu colocar um post-it, deixa eu escrever que eu não posso esquecer disso. Isso é estudar lei seca. Não é ler lei seca, estudar lei seca. Estudar lei seca, primeiro é saber quais leis você tem que estudar e quais artigos da lei você tem que estudar. Fabrício foi muito feliz quando ele falou que ele foi estrategista. Nós sabemos, são sempre aqueles artigos. Então você tem que saber artigo com prazo, artigo com exceção. Você já começa a pegar o jeitão. Agora, se você não pegou o jeitão, resolução de questões. Exato, Eu trabalhei Rogério. muito questões. Oi. Né, exato. Para mim, assim, o clique para mim foi o livro Revisaço. Porque quando eu voltei a estudar, eu falei, eu não tenho tempo. Então eu peguei esse livro e eu comecei a resolver as questões. E daí eu pegava, Ministério Público não sei da onde, uma questão assim, não sei da onde. E daí começava a ver que algumas questões, elas batiam os temas, batiam o tipo de indagação do examinador. E daí eu comecei a anotar. Fabrício, E esse arquivo meu, ele surgiu daí. E você começa a ficar esperto, você já começa a falar, pô, olha só, eu já estou começando a pegar as manhas. Sempre que eles cobram o tema tal, eles cobram isso. Você começa a pegar as manhas. E agora que eu já ouvi o que os quatro falaram, então eu queria começar com Ferracini, depois Silvares e depois Fabrício. Conhecendo essa experiência que todos nós tivemos, como é que vocês trabalham essa experiência no dia a dia do RS Online? Por exemplo, Ferracini, você faz o planilhamento do aluno, que o aluno tem que estudar durante a semana. Nesse planilhamento, você coloca leis que ele tem que estudar, lei seca. Você coloca material mais profundo, tem simulado. Então, eu quero que você diga o seguinte, Rogério, eu, com base na minha experiência, o que eu passei, e também preparando alunos depois de aprovado, como que você usa isso no dia a dia dos nossos grupos de estudos do RS Online? É a mesma pergunta para todos. O Ferracini com a sua função, o Silvares com a função dele e o Fabrício com todos os simulados, também tem muito a contribuir. O que você tem para falar, Ferracini? Bom, o que mudou muito dessa época, que todos nós falamos para agora, é exatamente a questão de dinamização do tempo. Porque o que eu trabalho especificamente é dinamizar, fazer com que esse tempo do aluno, que ele perderia para fazer toda a organização que nós estamos falando aqui, coloca post-it, faz não sei o quê, que artigo que eu tenho que ler aqui, isso tudo já vai pronto. O aluno não vai precisar perder esse tempo, né? A minha ideia, da minha parte de trabalho, é fazer com que o que depender de mim, o aluno vai sentar e estudar. Ele não vai precisar fazer mais nada, a organização dele está pronta. Então, como é que nós trabalhamos? Depois que eu recebo o material que vem do Ricardo, o Ricardo faz todo o estudo, o Ricardo Silvares, né? Ele faz todo o estudo de incidência de cada um dos concursos, pega o edital, faz a incidência toda. Em cima dessa incidência, eu reestudo todas as provas que o Ricardo já estudou, vejo a forma como são comentadas, como essas questões são feitas, e a partir dali a gente pega, através de estudos de incidência, que é o que o Ricardo faz, o que é mais importante por cada uma das provas. E os concursos, embora caiam no mesmo edital, eles têm uma variante de importância muito grande. Tá? Exemplo, eu falava para o pessoal do MPDFT, que acabou de fazer a primeira prova. A matéria que mais cai em direito constitucional do MPDFT em todos os anos é ordem econômica. Ordem econômica e financeira é o que mais cai no MPDFT. Todos os anos cai isso. O que aconteceu esse ano? A matéria que mais caiu em direito constitucional foi ordem econômica e financeira. Então, a gente muda o local de estudo dessa matéria de acordo com o cronograma. Eu vou trazer essa matéria que mais cai mais próximo da prova.
É aquela velha técnica que a gente fazia de estudo de véspera de prova. Isso funciona até hoje, né? Não vai dar tempo de você revisar isso em cima da prova. Então eu vou fazer uma esquematização, quadrantes, para que você faça os teus estudos de doutrina e já especificamente os artigos da lei que você tem que estudar, para que você não perca tempo estudando artigos que não caem nunca, tá? Que jamais foram vistos. E nem a parte doutrinária, que também não cai ali, naquele ponto. Estou acabando de formatar o curso do MP de Tocantins. O MP de Tocantins, por exemplo, cai direito agrário. Todo mundo fala, olha, direito agrário, quanto que cai direito agrário na prova? Cai uma questão. Então, eu não preciso ficar pegando um livro de direito agrário desse tamanho. Vamos esquematizar dentro, entendendo esses concursos e colocando. Então, a minha parte, eu faço toda essa parte de planejamento do dia a dia do aluno. Eu faço uma formatação semanal do que ele vai estudar por semana, sempre de maneira rotativa por matérias, ou seja, o aluno roda pelo menos 12 matérias por semana, mais ou menos 2 por dia, para que rode o edital inteiro de uma maneira homogênea e não fiquem matérias que têm incidência alta fora do estudo. Não adianta nada eu ler toda a parte especial do direito penal e não dar tempo de ler uma lei penal especial que tem muito mais efetividade na prova em termos de incidência. Tá? Esse balanço todo é a primeira parte que eu faço. Depois tem as outras partes de as respostas dos alunos, das dúvidas, todo o background que a gente dá para o estudo dos alunos. Então, a gente pega os e-books, formata esse estudo dos alunos, faz toda a grade de estudo semanal em cima de um estudo de incidência e de acordo com cada um dos concursos que forem saindo do Ministério Público, cada um dos grupos de estudo. Tá? Por isso que o estudo do geral, da base, que o Ricardo Silvares falou tanto, é diferente do estudo de revisão, que são dos grupos de estudos. Os grupos de estudos são direcionados, focados exatamente naquele tipo de prova. Legal. Então, eu posso resumir que o Ricardo Ferracini, ele organiza seu estudo e também orienta. Você, aluno, entra com a disciplina. E quando eu falo que o Ricardo orienta, porque todo o planilhamento que o Ferracini faz, esse planilhamento ele vem acompanhado de um material pronto para você. Aí o aluno às vezes pergunta, poxa, por que o assunto tal tem mais páginas que o assunto outro? Exatamente porque nós enxergamos num assunto uma incidência e importância maior e o outro assunto uma incidência e uma importância menor. Então vai tudo dosado, é mais ou menos como você vai no nutrólogo e o nutrólogo te dá um complexo vitamínico. Então a dosagem vai de acordo com a sua necessidade. Você não vai tomar a mesma dosagem da vitamina D e da vitamina E. Isso vai depender do quê? Da sua necessidade, do seu concurso. Então, o Ferracini, ele organiza seu estudo e orienta. Ricardo Silvares, e você? Olha, bom, além da incidência, né, que a gente prepara para orientar. Incidência, Ricardo? A incidência é o seguinte, a gente verifica, e é uma coisa que dá trabalho. Que o cara está preocupado, ele quer prestar concurso para o TJ São Paulo. Quando ele fala, vai abrir grupo de estudo para o TJ São Paulo, houve um estudo de incidência, o que significa isso? Por exemplo, eu pego uma prova de primeira fase, eu costumo pegar as últimas provas, e desde que faça sentido também, porque tem concurso que a última prova foi há 8 anos, tem concurso que foi há mais de 10 anos, aí já começa a ficar difícil fazer incidência, né? Mas a gente procura fazer ali, pelo menos pegar a última prova e ver o que caiu. Mas o que eu faço, por exemplo, Distrito Federal. Como é que eu fiz? Eu peguei as últimas 5 provas, salvo engano. 5 provas, né? Eu peguei as últimas 5 provas, aí eu olho alternativa por alternativa. E, por exemplo, caiu uma alternativa que trata de ato administrativo, e na alternativa abaixo é contratos, eu vou contabilizando. Aí no final, eu passei por, sei lá, 2.500 alternativas e a gente chega a 500 alternativas, sei lá, 1.000, e aí a gente chega a
olha, nesse daqui é o seguinte, nas alternativas todas que 500 caíram... alternativas por prova. Por prova, a gente tem 2.500 alternativas. 2.500. Então, assim, dessas 2.500 alternativas, a gente consegue classificá-las, né? Caíram tantos, e a porcentagem delas. Ó, então, aqui cai muito isso, cai menos isso, e isso orienta, e como não é uma coisa assim, não foi o último concurso, foi uma coisa mais ao longo do tempo, você consegue ver o gosto daquele concurso. E uma coisa que a gente vê é que varia muito, mas muito entre um concurso e entre uma carreira e outra. É impressionante. Tem carreira que, assim, despenca em probidade administrativa, tem carreira que não despenca. E então, quando você diz carreira, você também diz MPs de estados diferentes. Sim, exatamente. Não só MPs MP magistratura. Exato, MPs de estados diferentes. Então, isso é muito importante na hora de a gente montar. Só para ilustrar, Ricardo. Você consegue perceber uma constante, Ricardo? Então você consegue perceber que, ó, aqui eu aposto minhas fichas em probidade. Aqui eu tenho... Você percebe essa constante dentro da carreira, a sua incidência ela é segura. Sim. Para ilustrar com números o que o Ricardo me passou, desculpa, fala. Ricardo, mas só para ilustrar. Ministério Público de São Paulo, a incidência de atos infracionais na primeira prova é de 36, alguma coisinha por cento das matérias que caem em ECA. Sabe quanto que é no MPDFT? 0. Não cai, nunca caiu. Nas 5 últimas provas não caiu uma questão de ato infracional. E nesse Por que a gente vai... caiu? Não, também. Então, você tem uma tendência de prova. Você tem toda uma tendência de prova. E esse tipo de estudo não se faz de uma hora para outra, né? Você vai estudar, saber quem que é o examinador, fazer toda essa parte. Isso é o que o Ricardo faz, né? Agora, aqui que isso orienta a hora de fazer a grade de estudos, né? Que é o planejamento que o Ferracini faz. Quando eu pego o planejamento de volta, por quê? Ele faz planejamento, pego de volta para acrescentar algumas coisas. Então, o que eu noto é o seguinte, que, primeiro, quando eu olho as matérias, eu vejo assim que ali tem matéria muito importante. Ali você tem toda semana matéria muito importante. Então, é uma revisão mesmo. O grupo de estudo é uma bela revisão, porque não tem nada ali supérfluo. Você está vendo aquilo que realmente é importante. Aí a gente acrescenta algumas coisas. Por exemplo, aquele MP que deixa disponível que é uma consulta, uma pesquisa pública sobre os seus enunciados, sobre os seus entendimentos, então eu busco isso. Isso também dá trabalho, alguns MPs são muito claros sobre isso, outros escondem o negócio, é falta de organização mesmo no site. Mas a gente vai, caça isso, arruma isso, classifica isso e coloca lá no planejamento. Olha, essa semana você está estudando a NPP, o MP tal pensa isso sobre a NPP. Então a gente coloca ali. Isso é importante porque às vezes eu recebo dúvida de aluno, né? A gente tem esse tira-dúvida, e o aluno responde assim, no MP de São Paulo, o que eu respondo sobre tal assunto? Porque tem divergência. E às vezes a gente tem uma resposta nos enunciados. Outra coisa que a gente coloca são questões, são exemplos de questões com gabarito da época, isso é muito importante, para mostrar, primeiro, como já caiu. Isso é legal, porque desmistifica um pouco, né? Porque tem gente que simplesmente não foi atrás para saber. Então você vai ver, olha, como que cai. O examinador gosta de enunciado gigante ou enunciado objetivo. Ele gosta... Cai o que aqui? Cai muita lei seca? Ou ele está cobrando jurisprudência, ele está cobrando mais doutrina? Então a gente coloca ali. Entendeu? Ele usa que linguagem que se usa, porque tem gente que é muito objetiva, tem examinador que não é nem juridiquês, é um academicês misturado com sociologês e com filosofês que normalmente maltratam a língua portuguesa. Então, o aluno tem que saber que pode enfrentar esse tipo de coisa. Lê um enunciado e às vezes eu leio o enunciado e falo, oi? O que ele quer dizer com isso? Mas, enfim, na língua portuguesa, cadê a legenda? Não vem junto, né? Tecla SAP, enfim. Então, isso tudo ajuda o aluno a ver aquilo e, enfim, ter o planejamento e as informações que ele precisa. Eu já me deparei com um concurso que o examinador fez o enunciado, mas assim, mostrando uma cultura dele, examinador, que ele acha que ele é o personagem principal e não é. O personagem principal é o candidato. E ele fez sobre provas e falando da prova aqui, a prova lá, a prova no direito romano, a prova... Aí chegou na pergunta,
O que significa a prova tarifária? Tá. Filho, para que esse enunciado? É para mostrar que... Pô, você lê aquilo, você já acha que você vai levar uma tacada de bacon na cabeça, aí tem uma pergunta... Você falou, Ô, Rogério, no Revisaço, né? No Revisaço, a editora fala, os editores lá do Revisaço falam, quando você puder fazer uma nota do autor, antes de comentar as questões, faz uma nota do autor, olha, cuidado com isso, aqui é uma questão que trata disso. Também, mas já teve uma vez que eu fiz exatamente isso, nota do autor. Reparem como o longo enunciado não tem nada a ver com o que foi cobrado em seguida, mas vão se acostumando. Ou então já teve uma vez que eu coloquei assim, eu já fiquei com vontade de colocar assim, nota do autor, ele se ama muito, muito. Todos nós temos que nos amar, mas ele se ama muito, assim, muito. Eu já coloquei assim, do tipo, se você não sabe o que é isso que foi perguntado, eu não lembro o que era, uma classificação. Tudo bem, né? Então eu falei, tudo bem, porque ninguém sabe o que é isso. Né? Os meus melhores professores, se eu perguntar para eles, eles não vão saber. Então, não, e eu tenho vontade de responder. Você errou essa questão? Tranquilo, eu também erraria. Eu só acertei porque eu consultei para fazer teu revisaço. Então veja bem, entendo a sequência. Se nós vamos abrir um grupo de estudos para o NP São Paulo, por exemplo, o Ricardo Silvares, ele faz todo o estudo de incidência, manda para o Ferracini faz o planilhamento, que será acompanhado de um material, e depois volta para o Ricardo complementar esse material com os predicados, as características, o DNA da carreira. E aí nós temos o Fabrício, que fica com os simulados, que tem uma função importante, e eu vou pedir para o Fabrício explicar como que ele... E olha, Fabrício, é bom que todos saibam, quando você foi convidado no projeto, você foi convidado, primeiro porque você nos deu a honra de fazer o nosso curso, você foi aprovado tendo trabalhado no nosso curso, isso nos encheu de orgulho, está se destacando no NP de São Paulo, mas nós não sabíamos dessa dificuldade que você tinha em primeira fase, desse momento que você teve que parar e pensar por que você não estava rendendo. E, curiosamente, você está no projeto com os simulados, ou seja, veio a calhar, né? Rogério, eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com o simulado, porque eu vejo que é um novo momento do estudo mesmo. Antes de ter o livro do Revisaço, eu acho que o livro do Revisaço foi um grande marco para os concursos, né? Muita gente, eu acho que ele foi responsável por aumentar as notas de corte dos concursos. Porque Ricardo, ele... De nada. E realmente, assim... Tem 3 livro, autores aqui, Fabrício. Eu sei disso. Então eu fico muito orgulhoso mesmo de estar podendo participar. O nome da minha mãe é Nice, para futuras referências. E o que a gente procura fazer com a equipe de simulados, que não sou só eu, tem pessoas por detrás que também estão trabalhando e fazendo isso, a gente tem o ponto de partida do estudo de incidência do Silvares, o cronograma que o Ferracini estabelece ali para a proximidade do concurso, ele é o nosso norte inicial. Então, a partir disso, a gente monta questões com aquelas características, com aquela maior probabilidade de cair na prova, né? Mas o diferencial dos simulados que o curso oferece para o Revisaço é a atualidade específica do concurso, né? Porque a gente estuda daí a banca, estuda daí as leis que foram alteradas, então sempre a gente procura trazer questões de leis que foram aprovadas agora, essa semana passada. Muitas questões aí dos simulados são de leis recentemente aprovadas, que ainda nem foram indagadas em concurso. E a gente procura formular as questões de um modo que só com a leitura do enunciado e das alternativas, o aluno já tem o máximo de aproveitamento possível daquela lei.
de modo que ele lendo aquilo, ele já vai ter uma grande probabilidade de, se cair aquela lei nova, ele já conseguir acertar, né? E a gente também faz sempre uma leitura muito atualizada também da jurisprudência, são O sempre simulado jurisprudência muito... é com gabarito e gabarito comentado, Fabrício? Isso, exatamente. O simulado ele vem, né, um simulado de prova comum, enunciado e alternativa, E e você além tenta disso... respeitar exatamente o formato da prova do concurso. Sim, ele vem exatamente no formato da prova. É a simulação exata de como é a prova do concurso. E o que a gente agrega daí nos comentários de cada alternativa, não só da certa, mas também das erradas, é a explicação com a jurisprudência nova, com a lei nova, com, enfim, o conteúdo da matéria. E o interessante é que a gente monta os simulados, muitas vezes, não só para o aluno aprender com a alternativa que foi a correta daquela questão, mas também com as erradas, né? Ali a gente procura sempre colocar conteúdo e matéria para que o aluno possa absorver o máximo possível. A filosofia que eu tenho trazido para o pessoal é assim, é como eu tenho um filho pequeno, então eu tento trazer essas ideias, né? Aprender a andar de bicicleta, a gente quer que os alunos caiam para aprender a andar de bicicleta agora no simulado, para na hora de chegar na prova eles voarem e seguirem aí o caminho sem percalço. Isso eu acho muito legal, né? Porque os alunos às vezes reclamam. Poxa, o simulado do RS Online está muito difícil. Perfeito, porque eu quero que você tenha na prova uma surpresa, mas uma surpresa agradável, que te dê conforto. Não uma surpresa desagradável, que te dê intranquilidade. Então, se o Fabrício, se a equipe do Fabrício programa um simulado para você ficar com a falsa impressão que você sabe tudo, no dia da prova, você toma um baque, você assusta. Te colocam no ringue com um adversário que você não esperava e ele é muito mais forte. Agora, se nós exigimos de você muito, é a mesma coisa que fazer treino de 100 metros com uma mochila cheia de areia nas costas. Exatamente. No dia da prova, nós queremos que você tire essa mochila e corra como o Usain Bolt. É o que nós pensamos. E na segunda fase do MP DFT, que nós vamos fazer agora, os simulados vão ser feitos pelos 4 aqui. Né? Aliás, eu já terminei o primeiro simulado, a minha parte. Não vou dar spoiler, obviamente. Eu imagino. Só faltava. Mas eu fico me deliciando, né? Porque eu estou dando uma de examinadora aqui, ó. Mas eu só me amo, não me amo muito. Assim. Bom, gente, eu vou ligar os comentários aqui. Eu ativei os comentários só para ver se nós temos. Me ajudem a ler aqui, que eu me perco. E se vocês puderem, já sugiram o tema da live de domingo que vem. Deixa eu ver aqui, olha. Jurista, o Tadeu aqui, um abraço para o Tadeu. João Paulo Faria. Rogério, se der tempo, eu quero contar 2 historinhas da escola que o Ferracini fez lá da magistratura. Uma para mostrar o que não se faz. E a outra para mostrar o que não se faz também. Só que um foi um candidato. E o que não se pode fazer. Mas se der tempo, eu conto. Tiago Albeste está aqui. O Tiago Albeste é um delegado de polícia no Rio Grande do Sul, excepcional, legal. Um estudioso do direito processual penal. Foi examinador de processo penal do concurso da Polícia Civil. Excepcional. Grande Tiago Albeste, seja bem-vindo. Deixa eu ver aqui, ó. Juiz das garantias ou júris? Entendi. Júri, ele tá sugerindo o tema. Não, aqui, bom, vamos lá. Rogério, essa live vai para o YouTube, todas as lives estão no YouTube. Anderson, o que mais aqui? Vocês estão vendo? Mais algum? Bom demais. Manda abraço para Tocantins, um abraço para todos os Tocantins. O pessoal pergunta muito aqui, ó. Perguntaram aqui como que comprova a atividade jurídica. Isso é o Ferracini. Mandem para o Instagram disso. Que eu respondo pessoalmente para cada um. Isso que as dúvidas são tão variadas. Manda lá no direct que eu respondo. Às vezes as pessoas me perguntam isso também, e eu respondo, mas na verdade eu estou respondendo depois do Ferracini me esclarecer, que o Ferracini parece tudo isso.
Aqui, ó, o Aaron, vamos para o MPDFT, legal, joia. Um abraço para a Bahia. Bacana. O Heron, advogado que não é legal. Gente, as lives estão no YouTube aqui. A minha mãe dando palminha ali. Deixa minha mãe ver eu almoçar em casa. Hoje minha mãe veio aqui. Então, o que vocês acham? Vamos ver se vocês concordam aqui. Grupo de estudos para o NP do Amazonas. Já está essa semana. Né? Sai essa semana. Cláudia, a Cláudia quer saber, o grupo de estudos para o NP serve para todos? Cláudia, se você ainda não tem atividade, não tem aqueles 3 anos, está começando a formar sua fundação, eu sugiro o grupo de estudos para o NP que começa amanhã, é um curso de 10 meses, tá? Se você já tem base, aí pode procurar os grupos de estudos para as carreiras, tem para São Paulo, tem para... bom, tem vários, vai ter Tocantins, vai ter Amazonas, tem vários. Aí entra no rsconline.com.br, tem tudo lá, tá? O Pimentel está perguntando se tem para o Acre, ou para o Amapá, desculpa. Pimentel, o Amapá já está acabando, cara. A gente já começou, está terminando o segundo mês já. Terminando. Curso para juiz de São Paulo vai ter, Rodrigo perguntando aí. Vai ter agora, nós vamos lançar do Magistratura São Paulo e estamos estudando outras aí. Ó, o Animus Juris Oficial, não tem nome, né? Sou do grupo do MP São Paulo, tô amando o grupo, que legal. Que joia. Gente, que tal? Eu gostei do que fez aqui, viu? Sugeriu aqui. Que tal na próxima a gente... MP Pará, vai ter, né, Ferracini? Junto, tá saindo Tocantins, Pará e Amazonas. Tá. Gente, que tal falar do primeiro dia como promotor? Início de cada um de vocês, MP. Legal. Isso é... Pode falar as bobagens que eu fiz? Vai ter que falar, né? Vai ter que falar, né? Porque é aquela coisa, no primeiro dia, meu estagiário errou muito. Eu acertei pouco. Então, vamos combinar. Aqui, ó, o Animus Juris Oficial é o Juliano, Rogério. Você me ligou um dia, já sei quem é, então. Juliano. Não sabia que você estava com codinome no Instagram. Então, tá bom, tá aqui, ó, Juliano. E o Juliano vai passar, se Deus quiser, está estudando bastante. Pessoa muito dedicada. Pessoal, próxima live, então. Primeiro dia de cada um no concurso, depois que é aprovado no MP. Primeiro dia. Eu já adianto que meu primeiro dia foi em Peruíbe. E o teu, Ricardo? Em Santa Bárbara do Oeste. E o teu, Ferracini? Casa Branca. E o teu, Fabrício? Ilha Solteira. Nossa, esse foi longe. Esse é longe. Ó, então, domingo que vem, primeiro dia de cada um. Eu vou até ver o que eu posso falar e não posso. Eu acho que tem coisa que não dá, né? Tem coisa. Então tá, deu 9 horas aqui, senão eu não consigo gravar a live. E aí, Ricardo, você já guarda aí que parece que vai ter uma delação do Ferracini e a gente fica esperando ansiosamente essa delação. Tranquilo, gente? Ó, não se esqueçam, então, amanhã começa o grupo de estudos para o MP, não está direcionado para o Estado, é um curso de 10 meses, tá ok? Então, fique atento, começa amanhã. Amanhã abre inscrição para grupo de estudos para o TJ São Paulo, um curso de 17 semanas, são só 100 vagas. Está no forno uma série de grupos de estudos, Tocantins, Acre, Amazonas e Pará. É isso, Ferracini? É isso. Então tá bom. Amazonas e Pará, exatamente. Aqui o RS Online Curso já está colocando os links devidos aqui, ó. Tem gente aqui falando sobre juiz de garantias. A gente vai, de repente, numa live ou outra, a gente vai acrescentar tema. Essas lives de domingo é para vocês darem risada e nós também, né? Esse aqui é o nosso chopinho de final de semana. Tá bom? Gente, obrigado e até o próximo domingo. Um abraço a todos. Um abraço. Até mais, abraço. Tchau, até tchau. mais. Até logo. Tchau.